Dominique já chegou por aqui. Vamos começar falando de Brasileirão, Domi? Bom dia. Bora lá, Maria, porque o Brasileirão tá pegando fogo. A rodada de número 30 tá emocionante, viu? E nessa quarta-feira tivemos bons jogos e muitos pênaltis marcados para as equipes. Bora ver os melhores momentos. Atlético Goianiense e Fluminense fizeram uma partida sensacional, com direito a 5 gols marcados. A equipe carioca dominou o primeiro tempo e marcou 2, um com Arias no começo do jogo e o segundo com Cano. No final do primeiro tempo, os donos da casa buscaram e diminuíram com Churin de pênalti. E na etapa final, o Dragão virou o jogo com Baralhas e Marlon Freitas. 3 para o Atlético Goianiense, 2 para o Fluminense. Já o Bragantino venceu o Cuiabá por 2-1. Daverson abriu o placar para os visitantes de pênalti. Popó deixou tudo igual. E na etapa final, Arthur chutou cruzado e deu a virada para o Bragantino. Na Arena Castelão, Ceará e Goiás ficaram no 1-1. O time da casa abriu no primeiro minuto do segundo tempo com o Mendonça. E a equipe do Goiás empatou nos acréscimos com Nicolas. Quem também ficou no 1-1 foi o Atlético Paranaense e Fortaleza. Thiago Galhardo abriu para o Leão. E no finalzinho do jogo, Pablo colocou a bola nas redes e garantiu o empate. No jogo entre Flamengo e Internacional, as equipes ficaram no 0-0, mas não foi por falta de tentativas. Os dois times tiveram boas chances, mas ninguém conseguiu abrir o placar. O Atlético Mineiro superou o Santos em casa e garantiu assim os 3 pontos. Hulk abriu o placar para os mineiros, Marcos Leonardo empatou e nos acréscimos Nacho Fernandes virou o jogo. 2 para o Atlético Mineiro, 1 para o Santos. E hoje teremos mais 3 jogos dessa rodada. Um deles é entre Avaí e Botafogo, que acontece na Ressacada hoje às 8 da noite. O Avaí precisa da vitória até porque desceu para a 19ª colocação depois dos bons resultados do Atlético Goianiense. Agora vamos mudar de campeonato e falar de Champions League. O João Venturi traz agora os jogos que fecharam a 3ª rodada da fase de grupos. Uma noite toda brasileira no Santiago Bernabéu, em Madrid. Primeiro gol de Rodrigo, 1-0 para o Real contra o Shakhtar Donetsk. Depois, passe do Rodrigo para gol de Vinícius Júnior. O Real Madrid lidera o grupo F com 3 vitórias em 3 jogos. Na Inglaterra, o Manchester City goleou o Copenhagen por 5-0. Haaland marcou o primeiro logo aos 6 minutos. E outro aos 30. Aos 22 anos, o norueguês chegou a 28 gols na Champions League, 5 só nesta temporada. É o artilheiro na competição. O time inglês também mantém os 100% de aproveitamento no torneio. O Chelsea recebeu o Milan em Londres e venceu por 3-0. Reece James soltou a bomba para marcar o terceiro. Em Lisboa, Benfica e PSG disputaram a liderança da chave. O Paris Saint-Germain saiu na frente com um passe de Neymar e um golaço de Messi. O Benfica empatou, com gol contra do português Danilo. As duas equipes dividem o primeiro lugar do Grupo H com 7 pontos. Na próxima terça-feira, Paris Saint-Germain e Benfica voltam a se enfrentar. Dessa vez, aqui em Paris, duelo que terá transmissão ao vivo do SBT para todo o Brasil. A próxima rodada já deve definir os primeiros classificados à fase de mata-mata da Champions League. E chegou a hora dele. Hoje, Theo José vai comentar sobre as cidades escolhidas pela Conmebol para as finais. Fala, Theo! Oi, amigos do SCC. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é preciso. A Conmebol tem de analisar novamente as escolhas para os locais das finais das competições mais importantes do futebol masculino. Eu estou falando de Copa Sul-Americana e também de Libertadores da América. Sou a favor de um jogo único, sou a favor de uma sede na decisão, desde que a cidade tenha condições de receber os times, a torcida, o evento.
o que a gente não viu em Córdoba no último final de semana na decisão da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Independente Del Valle. O estádio não estava cheio porque era muito difícil para o torcedor chegar até Córdoba e caro também. E é isso que a gente está vendo na final da Libertadores da América no próximo dia 29, com transmissão aqui do SCC, com transmissão do SBT. A dificuldade e o custo para chegar em Guayaquil. Você saindo de São Paulo, por exemplo, a maneira mais rápida vai durar cerca de 11 horas, porque você precisa passar pelo Panamá ou então por outras 2 cidades na América do Sul. Sem falar o custo elevado e sem falar a dificuldade de se conseguir hotel. Bacana a sede única, bacana para a economia do local, bacana para a economia do país, desde que a sede tenha condições de receber eventos desses tamanhos. Valeu, Theo. Eu mesmo conheço várias pessoas que deixaram de ir para a final da Libertadores, vão deixar de ir por causa do altos valores. E lá em Itapoá vai acontecer a final do Brasileiro de Caiaque e Polo nesse final de semana. Cerca de 800 pessoas estão envolvidas na realização desse campeonato. Quem dá mais detalhes para a gente é o Luiz Felipe. A cidade de Itapoá será palco do Campeonato Brasileiro de Caiaque e Polo, que acontece nos dias 8 e 9 de outubro aqui no Litoral Norte. A competição vai trazer para a cidade delegações e comissões técnicas de todos os estados brasileiros, além de profissionais ligados ao esporte, familiares dos atletas e visitantes. Cerca de 200 atletas devem participar da disputa. Quem nos fala mais sobre o esporte e como será o campeonato é o técnico da Seleção Brasileira Sub-21, Paulo César Pereira. O Caiaque Polo é um jogo feito dentro de um espaço delimitado aquático, né? Um campo de 35 metros por 23, onde 5 jogadores de um lado enfrentam 5 jogadores do outro. E o objetivo é fazer o gol que está a 2 metros do nível da água. Aqui em Itapoá a gente está com o objetivo de concluir a seleção Sub-15, Sub-21, feminina e masculina. E é o título do nacional, né? É a última etapa, então aqui a gente vai saber quem vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro de Caiaque Polo 2022. Eu volto aos estúdios. É com você, Dominique. E antes de acabar o esporte de hoje, eu tenho altas dicas para você. Já pensou em trazer um desafio a mais para sua vida? Que tal aumentar a adrenalina e emoção enquanto assiste a um esporte? Com o Mr. Jack, isso é possível. MrJack.bet é um site completo, projetado para te dar a melhor experiência em apostas esportivas, seja você novato ou experiente. Uma plataforma pensada especialmente para o mercado brasileiro e com suporte 24 horas todos os dias em português. Aqui, todo tempo é tempo para se desafiar e você não precisa de muito para se divertir. Deposite e jogue com somente R$1. São milhares de jogos todos os dias, infinitas chances de ganhar. E mais, só no Mr. Jack palpite certeiro vira saque instantâneo. A qualquer momento, em qualquer lugar, acesse mrjack.bet e desafie-se.